Você já se perguntou de onde vêm os aromas do vinho? É comum a gente ouvir falar que vinho pode apresentar nota de cereja, morango, chocolate e até mesmo café. Mas qual a origem desses cheiros? Vem comigo que hoje eu vou te explicar. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Estela Mayra, sommelier da Evino e no oráculo de hoje a gente vai falar sobre a origem dos aromas. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e já deixa o seu like aqui pra gente. Já adianto para você que nenhum desses aromas é adicionado no vinho, ou seja, quando a gente fala de notas de ameixa, morango, não é adicionado nenhum tipo de aromatizante ali, são naturais do vinho mesmo. O que acontece é que as uvas e o vinho, aí durante o processo de vinificação, tem moléculas, e esses são os compostos aromáticos. Estruturalmente, essa molécula de aroma, ela é idêntica à molécula de aroma presente em algumas frutas ou até mesmo no chocolate, no café. Então, quando a gente fala da nota de cereja, por exemplo, significa que a molécula de aroma do vinho tem ali a mesma estrutura da molécula de aroma de cereja. Por isso a gente consegue sentir essa nota ao degustar. Para ficar mais fácil de entender, a gente costuma dividir os aromas em três categorias: os primários, os secundários e os terciários. Os aromas primários são aqueles que vêm da própria uva, então a gente está falando de Cabernet Sauvignon, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, eles vêm da própria fruta. Esses aromas primários podem ser de frutas, flores, ervas, alguns vegetais ou até mesmo especiarias. Para exemplificar, a Cabernet Sauvignon, que é uma das uvas tintas mais conhecidas, os aromas primários delas ficam entre frutas escuras, frutas vermelhas, frutas negras, então você pode encontrar cereja, amora, mirtilo, nota de cassis, e essa é uma uva que traz também uma leve nota vegetal, você pode encontrar aroma de pimentão, assim como na Carmener. No caso de uvas brancas, como a Sauvignon Blanc, que é uma uva bastante aromática, esses aromas primários que a gente vai encontrar são de frutas cítricas, como abacaxi, maracujá, e ela também tem essas notas vegetais, como de aspargos ou até mesmo pimentão verde. Passando para a segunda categoria, a gente tem os aromas secundários. Esses aromas são originados durante a fermentação, então todos os processos que acontecem durante a fermentação podem adicionar notas diferentes. Falando dos vinhos brancos, a gente pode ter um processo chamado surli, que é deixar o vinho em contato com as borras, que são as leveduras que vão ficando ali conforme a fermentação acontece. Esse processo pode aportar notas que lembram a fermentação mesmo, então a gente está falando de aroma de pão, biscoito, brioche, sabe quando aquele pãozinho está assando e sobe aquele cheiro de fermento? Essa é a nota que vem do surli. Um vinho que tem muito essa característica de aroma do surli é o champanhe, porque ele tem a segunda fermentação dentro da garrafa, então o líquido fica bastante tempo em contato com essas borras. Vai aparecer aqui do meu lado a garrafa de Nicolas Feuillard, e se você quiser entender melhor como é essa característica de aroma de fermentação, de pão que vem do surli, esse é um ótimo vinho. Outro processo que acontece durante a fermentação e que traz novos aromas para o vinho é a fermentação malolática. Essa fermentação é uma conversão de ácidos, então você tem o ácido malolático que é convertido em ácido lático. E como o próprio nome já diz, lácteo lembra leite. Então você pode encontrar em alguns vinhos notas de iogurte, creme, manteiga que vem desse processo. É muito comum esse aroma em alguns vinhos brancos, em alguns chardonnays você tem essa fermentação malolática e você vai ter aí essas notas amanteigadas. A passagem em madeira ela vai trazer diferentes aromas para os vinhos tintos e branco. Então, nos tintos a gente vai encontrar as notas de cacau, as notas de café que a gente comentou no começo do vídeo, pode aparecer um toque de cedro ou até mesmo uma especiaria. Nos vinhos brancos, você pode sentir uma nota de caramelo, uma nota tostada ou até mesmo de alguma especiaria branca, como a pimenta branca.
Por fim, a gente chega nos aromas terciários. E esses são os aromas que vêm da evolução do vinho. Como vocês já devem saber, nem todo vinho envelhece bem. Nem todo vinho foi feito para envelhecer. Por isso, você não vai encontrar os aromas terciários em todos os vinhos. E isso é super normal. Os vinhos que são feitos para envelhecer, durante esse processo de envelhecimento, eles vão ganhando mais complexidade e vão adquirindo alguns aromas diferentes aí. Você pode estranhar, mas aromas terciários muito comuns são de cogumelo, terra, carne e até mesmo um toque sanguíneo. Mas não se preocupe, isso não fica de forma desequilibrada no seu vinho. Um vinho que envelhece bem vai ter esses aromas super integrados com a fruta, com as notas secundárias e vai ter uma boa complexidade. E esse conjunto fica super harmonioso. Os vinhos brancos também podem envelhecer e eles também vão adquirir notas diferentes conforme essa evolução. Os brancos podem apresentar aromas de gengibre, mel, fruta em geleia. Conforme eles vão envelhecendo, eles começam a trazer essas características mais complexas. Alguns vinhos brancos podem inclusive trazer uma nota de petróleo, que é bem diferente, mas não se assuste. Fica super bem integrada no conjunto. Não se assuste se você nunca sentiu nenhum desses aromas no seu vinho. Isso faz parte do treino também. E de uma coisa que a gente chama de referência, né, de aroma. Para você sentir essa nota de gengibre, você tem que ter sentido o aroma da gengibre mesmo, in natura. Então pratique que você vai começar a entender. E aí, gostou de saber sobre a origem dos aromas? Deixa seu comentário aqui, qual tipo de aroma você já sentiu no seu vinho. Não esquece de baixar o aplicativo, lá a gente tem vários vinhos para vocês irem treinando com aromas primários, secundários e compartilhe esse vídeo aqui com quem você sabe que gosta de aprender sobre vinho. A gente se vê no próximo oráculo. Tchau!